Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje sobre processo legislativo. Vamos tratar aqui então das espécies legislativas, tá? O meu nome é Hudson da Costa Pereira, eu sou professor de Direito e advogado e seja bem-vindo à nossa aula de hoje, tá bom? Olha lá, vamos começar então aqui falando, da visão geral do processo legislativo, tá? O que é o processo legislativo, né? O que é o conceito do processo legislativo? O processo legislativo nada mais é do que a sequência de atos, o rito dos procedimentos que devem ser cumpridos para a formação, ou seja, para a fabricação das normas jurídicas, tá? Então, é o procedimento lá previsto, lá do artigo 59 em diante, em que a gente vai encontrar lá todos os aspectos, relacionados, então, aí ao procedimento destinado à elaboração do conjunto de normas, do ordenamento jurídico brasileiro, tá? É como se fosse a nossa receita de bolo para poder fazer as leis e os atos normativos previstos lá na Constituição Federal, tá? E quais são, então, essas espécies aí de normas, que a gente tem lá, que o legislador constitucional previu lá no artigo 59. Olha lá. O primeiro deles, então, é a emenda constitucional, lá do artigo 60 da Constituição. Depois, vem as leis ordinárias, a do artigo 61, a lei complementar, do artigo 69, que diferencia aí, basicamente, aí da lei ordinária aí, por conta do quórum de votação, Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daí, tá? As leis complementares, então, do artigo 69, as leis delegadas, do artigo 68, a medida provisória, do artigo 62, que somente são naqueles casos de relevância e urgência, e os decretos legislativos e as resoluções, que são editadas aí pelo Poder Legislativo, dentro da competência, dentro das atribuições do Congresso Nacional, das atribuições constitucionais da Câmara dos Deputados e dos Senadores, tá? Isso daí você vai encontrar, então, lá na regra do artigo 48 até o 52, tá? Lembrando aí, essas últimas duas espécies normativas aí, normalmente elas são de âmbito interno, tá? E segue, o rito próprio lá do regimento interno da respectiva Casa Legislativa, tá? Seja da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, tá certo? O que mais que eu quero destacar para vocês aí? Olha só, o decreto legislativo e as resoluções, tá? Em que pese serem mencionadas aí no artigo 59 da Constituição, elas não são objeto de um processo legislativo constitucional, e sim, elas estão previstas lá, portanto, no regimento interno de cada casa legislativa, tá certo? E faltou a gente falar também do decreto autônomo e as resoluções tribunais, tá? Que são normas primárias, mas não são objeto do processo legislativo, tá? Que mais aí que eu quero pontuar com vocês aí? Olha lá, não existe hierarquia entre as espécies normativas, ou seja, todas as espécies normativas que a gente tem aqui elencado no artigo 59, salvo a emenda constitucional, exatamente aí por conta aí do status da Constituição, a todas as demais não existe hierarquia entre elas, tá? O que a gente vai encontrar é uma espécie de conflito de competência, até porque a gente estudou isso daí lá em Organização do Estado, quando a gente vai elencar lá a repartição constitucional dos entes federados, a gente visualiza lá pela regra do 21, do 22, o 23, o 24, o 25 também, assim por diante, A gente verifica ali o quê? Que cada ente público tem o quê? O seu próprio raio de atuação. Então, portanto, é impróprio você afirmar que existe hierarquia entre as leis federais, estaduais e municipais. O que a gente vai encontrar ali é o campo de atuação de cada ente federado, que é determinado, então, pelo próprio princípio da preponderância dos interesses lá da Constituição Federal, que vai definir que a União vai legislar sobre os assuntos de interesse nacional, os estados, por sua vez, e o Distrito Federal sobre os assuntos de interesse regional e os municípios, que legislam aí, então, sobre os aspectos de interesse local, tá certo? Que mais aí que eu quero pontuar com vocês aí, ó?
tá? Em que pese a gente não encontrar aí uma hierarquia entre as leis federais, estaduais e municipais, é importante aqui a gente pontuar, existe uma hierarquia entre a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a lei orgânica, tá? Aqui sim, né, é importante a gente ponderar isso daqui, até pela questão do princípio lá da simetria constitucional, de modo que a lei orgânica, né, dos municípios, elas precisam estar de acordo com as leis e a Constituição do Estado, que por sua vez tem que estar de acordo com a regra da Constituição Federal, tá certo? Então, olha só, o terceiro aspecto aí com relação aqui às noções gerais do nosso processo legislativo, ó, eu quero também colocar para vocês aí o seguinte, ó, sobre as normas primárias, tá? Vou pontuar aqui 4 aspectos aqui que eu acho importante a gente destacar. O primeiro, que eles derivam diretamente da Constituição Federal. Então, as espécies primárias são justamente aquelas lá elencadas lá no artigo 59, né? A emenda constitucional, as leis ordinárias, as leis complementares, as leis delegadas, a medida provisória e o decreto legislativo, tá? Outra coisa, elas então possuem igual hierarquia, salvo a emenda constitucional, e inovam o direito na medida que elas vão regulamentar, criar ou explicar ou dar sentido e alcance, né, para as normas constitucionais, tá certo? E olha só, dentro exatamente disso daqui que a gente está colocando, é importante a gente também elencar aqui o princípio da especialidade. Por quê? Porque cada uma delas tem um campo de atuação específico. E é a própria Constituição em que vai determinar quais são as hipóteses de incidência, quais são as matérias, a competência, a atribuição de cada uma das espécies normativas, tá? Olha só. E para a gente finalizar aí, eu também queria dizer o seguinte, ó, as espécies legislativas não são cláusulas pétreas, tá? Portanto, não há restrição na Constituição, lá do artigo 60, parágrafo 4º, tá? Que impede que esse procedimento, que o rito, que inclusive quórum e outros aspectos, né, com relação ao processo legislativo, sejam modificados. A gente pode até citar aí como exemplo aí a emenda constitucional 32, né, de 2001, que alterou, por exemplo, as regras aí para a edição das medidas provisórias. A gente sabe aí que a edição de medida provisória lá do artigo 62 sofreu aí significativa mudança aí a partir da emenda constitucional 3201, tá? Então, olha só, além disso daí, eu também queria pontuar aí com vocês aí o seguinte, ó, todos esses procedimentos aí do processo legislativo são de reprodução obrigatória nos estados e nos municípios, tá? Naquilo que couber, naquilo que não conflitar, obviamente, né? Isso daí já foi, inclusive, objeto lá de apreciação pelo STF. Depois você pode conferir aí, eu estou deixando para você anotadinho aí o número da ADI, tá? ADI 1254 do Rio de Janeiro. Pode fazer a consulta aí para você poder confirmar a questão aí da aplicação da regra do princípio da simetria constitucional para estados e municípios. Ou seja, os procedimentos, o rito, tudo que diz respeito ao processo legislativo tem que ser de repetição obrigatória, então, por parte dos estados, né? E os municípios, tá certo? Vamos dar continuidade aqui. Agora eu quero falar com vocês sobre a diferença entre lei ordinária e lei complementar, tá? Então, olha só. O primeiro aspecto aí que a gente vai observar é a diferença no conceito aí, né? A lei complementar, ela é editada com o objetivo de explicar, de complementar, né? De dar alcance, de regulamentar a situação lá prevista lá na Constituição, tá? Enquanto que a lei ordinária, a principal diferença, no entanto, em relação às duas, é apenas com relação ao quórum, tá? Então, enquanto a lei ordinária, ela prevê o quórum simples para sua aprovação, a lei complementar exige a maioria absoluta, tá? E é a própria Constituição Federal é que vai determinar em que situações, em que matérias, né, que se exige a lei complementar de quórum por maioria absoluta e em quais circunstâncias é que vai ser possível, então, a regulamentação da matéria por meio de lei ordinária, tá bom? Olha só, em que pese aí não ter hierarquia entre elas,
tá? É justamente a Constituição, então, pelo princípio da especialidade, é que vai definir qual é a área de atuação, qual que é o campo de atuação, a competência e atribuição, tá? Para cada uma dessas espécies legislativas aí, tá? O que a gente pode aí ressaltar, que tem de característica comum entre elas, e talvez esse seja o maior ponto, né, de igualdade, é justamente a existência do processo legislativo em 3 fases. Do mesmo modo lá que a gente verifica a elaboração da lei ordinária através da fase instrutória, que é a primeira fase, daí vai para a segunda fase constitutiva, que é onde o projeto de lei passa por deliberação, votação, sanção ou veto, né? Depois tem a terceira fase complementar, que é a promulgação e a publicação, tá? A lei complementar também passa por esse mesmo procedimento, tá? Portanto, não tem diferença com relação ao rito processual para aprovação da lei ordinária e da lei complementar, tá? Só reforçando aí mais uma vez, a principal diferença, portanto, então reside, né, no quórum de aprovação, tá? Olha só, vamos só colocar aqui então algumas diferenças, olha lá. Primeiro com relação aqui à diferença material, ou seja, o objeto, né, da lei complementar, que são exatamente naquelas situações que estão taxativamente previstas na Constituição Federal. O que eu quero dizer com isso daqui? Sempre que a Constituição exigir a aprovação daquela matéria, o objeto daquela matéria tem que ser por meio de lei complementar, daí não pode, então, ser por meio de lei ordinária, sob pena o quê? De inconstitucionalidade formal, justamente por conta o quê? Do quórum de aprovação que exige aqui a lei complementar, que é a maioria absoluta, tá? E como é que a gente vai saber quais são os casos que a gente vai poder regulamentar por meio de lei ordinária? É por meio de exclusão, ou seja, todos aqueles casos que não estão previstos de forma expressa na Constituição, que seja por meio de lei complementar, ou seja, naquelas hipóteses em que o legislador constitucional ele não exigiu o quórum qualificado, o quórum da aprovação da maioria absoluta para aprovação da matéria, do objeto, significa então que vai poder ser feito por meio de lei ordinária, ou seja, o critério aqui é o critério residual, tá? Aquilo que a Constituição não prevê de maneira expressa que tem que ser por meio de lei complementar, é porque pode ser feito por meio de lei ordinária, tá? E a principal diferença que a gente acabou de tratar aqui, que é com relação ao quórum de aprovação, tá? A lei complementar exige a maioria absoluta e a lei ordinária, por sua vez, que pode ser por maioria simples, tá certo? Vamos aqui analisar também alguns casos em que uma lei complementar pode ser alterada ou revogada por uma lei ordinária, tá? Vamos tentar entender isso daqui na prática, como é que funciona. Olha lá. Quando a lei complementar tratar de matéria de lei ordinária. Essa daqui, então, é a primeira hipótese. Ó. É evidente que se o legislador constitucional não exigiu o quórum por maioria absoluta, e a matéria, então, portanto, não era reservada à lei complementar, significa, então, que uma lei ordinária pode revogá-la. Tá? Perfeito, isso daí, porque o critério aqui, que a gente está aplicando aqui, é justamente, né, o critério da especialidade, da especificidade, que está lá previsto de forma expressa na própria Constituição. Ou seja, é somente para aqueles casos em que o legislador constitucional exige o quórum da maioria absoluta. Se eventualmente o Congresso aprovou a matéria de lei que era reservada à lei ordinária com o quórum para a lei complementar, nada impede, eu repito aqui mais uma vez, que futuramente isso seja revisto por meio de lei ordinária. Haja vista que a própria Constituição não exige o quórum qualificado aqui. Primeiro exemplo aqui, tá? E o segundo exemplo aqui é quando a matéria no passado era reservada à lei complementar, mas deixou de ser em virtude de uma reforma na Constituição. O que acontece aqui é um fenômeno parecido com o que aconteceu no primeiro exemplo. A diferença é que a matéria no passado era reservada à lei complementar. Então, a exigência do legislador constitucional era a aprovação por meio do quórum de maioria absoluta. Só que daí sobrevém, então, uma mudança na Constituição que passa a exigir, ou seja, que passa a dispensar, melhor dizendo, né, a exigência do quórum da maioria absoluta, reservando, então, a matéria para o critério residual da lei ordinária.
Ou seja, se o próprio legislador constitucional definiu que não é mais necessário o quórum da maioria absoluta para aprovação dessa matéria, significa dizer o quê? Que ela pode ser alterada por meio de lei ordinária, ainda que originalmente a lei tenha sido aprovada como lei complementar, tá? Então, olha só, basicamente aqui a gente tem, então, essas duas situações aqui em que pode ocorrer, né, a revogação de uma lei complementar por meio de uma lei ordinária, tá? É aquilo que a gente define aí, aquilo que a doutrina define aí como lei formalmente, né, formalmente e materialmente lei complementar e lei ordinária, tá? Então, dentro dessas duas situações aí, apesar de continuar sendo chamada de lei complementar, ela vai funcionar o quê? Como uma lei ordinária, tá? Seja, né, em razão da exigência do quórum ou em razão o quê? Da alteração na Constituição, tá? Finalizando então a primeira etapa aqui da nossa aula, eu queria aqui mostrar para vocês então como é que fica a nossa pirâmide normativa. Olha lá, lembra lá que eu falei para vocês no início da aula, ó, você tem lá a Constituição Federal e mais as emendas à Constituição, tá? Na prática, a gente ainda tem aqui os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados pelo procedimento especial, lá da regra do artigo 5º, parágrafo 3º, tá? Nesse caso aí, né, já dispõe a própria Constituição que o procedimento de internalização desses tratados aqui, eles ingressam, né, no nosso ordenamento jurídico com status o quê? De emenda à Constituição. Então, por isso que eles passam aqui para o topo da pirâmide, tá? Depois, olha só, a gente tem aqui tese aqui de autoria aqui do ministro Gilmar Mendes, né? O critério aqui da supralegalidade, tá? Exemplo aqui que a gente tem aqui mais comum aqui que a gente conhece é a súmula vinculante número 25, que trata lá da possibilidade, né? Ou melhor dizendo, que trata da impossibilidade da prisão civil do depositário infiel, tá? Se vocês pararem para você prestar atenção, quando você faz lá a leitura do dispositivo da Constituição, lá ainda não foi revogado, né, a possibilidade da prisão do depositário infiel. Só que a gente tem aqui, né, o efeito paralisante do dispositivo constitucional justamente em razão aqui do critério da supralegalidade que foi adotado pelo STF na interpretação desses tratados internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados pelo procedimento ordinário, ou seja, aqueles que ingressaram no ordenamento jurídico antes da emenda constitucional, né, que alterou a regra do artigo 5º e incluiu o parágrafo 3º, tá? Então, olha só, como o Brasil já tinha ratificado aí diversos tratados internacionais antes da alteração lá do parágrafo 3º do artigo 5º, todos esses tratados aí que foram incorporados ao sistema, ao nosso ordenamento jurídico e que não foram aprovados, então, pelo quórum da emenda constitucional, foram atribuídos a ele aí, então, tá? O efeito aí da supralegalidade, tá certo? Então, olha só revisando aqui, ó, a gente tem aqui, então, a emenda à Constituição e os tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovados depois da regra do parágrafo 3º do artigo 5º, aqui no topo, tá certo? Depois a gente tem os tratados internacionais sobre direitos humanos, antes do advento do parágrafo 3º da regra do artigo 5º da Constituição, né, que trata da supralegalidade, tá? E aqui as demais espécies normativas lá do artigo 59, ó, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, decreto legislativo, resolução da Câmara, do Senado, do Congresso, né? Aqui, olha só os decretos autônomos, as resoluções dos tribunais, a medida provisória, tá? E também, olha só que interessante aqui, ó, os tratados internacionais que ingressam no direito pátrio que não versam sobre matéria de direito humano.